Você já percebeu que tem alguns padrões na nossa vida que parecem se repetir o tempo todo? Parece que a vida é um ciclo de repetições e comportamentos que a gente acaba aprendendo com os nossos pais e até de forma inconsciente a gente acaba repetindo esses padrões. Alguns padrões que a gente jurou para si mesmo que não ia cometer, que não ia repetir os mesmos erros que os nossos pais cometeram. Mas de forma inconsciente a gente acaba absorvendo esses hábitos, esses comportamentos, vícios, erros, até mesmo vazios, e acabam afetando a nossa vida, e a gente acaba até replicando isso para os nossos filhos, para as nossas gerações futuras. Isso é uma coisa muito complexa de se entender e algumas pessoas demoram muito tempo para acordar. No meu caso, eu passei por essa experiência e venho passado nos últimos tempos também. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa que teve alguns problemas com a bebida, assim, na vida dele, a vida toda. E a bebida trouxe perdas para ele. Perdas de trabalho, perda da família. A própria família, o casamento dele com a minha mãe acabou se destruindo muito por conta da bebida, do álcool e do comportamento que ele tinha inconsequente, de não saber lidar com esse tipo de situação. Hoje meu pai não está mais aqui e o que eu trago de lição disso é que eu acabei perdoando os erros que ele cometeu, até mesmo para que eu pudesse me curar. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês o que isso afetou na minha vida e o que a psicologia chama de lealdade invisível. É uma lealdade que a gente tem com a geração anterior à nossa, que é de forma invisível e inconsciente, e que a gente acaba trazendo para a nossa vida também, mesmo que sem querer. Tem pontos que são positivos que a gente acaba trazendo, mas também tem pontos que são negativos. Durante uma boa parte da minha vida, principalmente na minha juventude, eu tive alguns problemas com a bebida, onde até mesmo por conta das saídas e dos embalos que a gente tem na juventude, a gente acaba se perdendo um pouco com essa situação. E aí os problemas você acaba descontando no álcool. E é um problema que afeta principalmente a juventude dos dias atuais. Mas isso é um problema que já vem de longa data, né? É bem sabido por todos nós. Então eu tive alguns problemas sérios assim com a bebida na minha vida, onde isso me atrapalhou no meu trabalho, me atrapalhou nos meus relacionamentos, mas por, não digo só sorte, mas também por um processo de amadurecimento e autoconhecimento, eu acabei por entender os meus limites e por despertar ainda em tempo de me curar e de me corrigir. Mas isso foi um processo que não foi simples, foi um processo que não foi fácil. Eu tive que dar vários murros em ponta de faca, tomar muitos tombos para poder despertar e para poder me curar desse que era um legado, vamos dizer assim, negativo do meu pai, no caso. Então, tudo que eu via meu pai fazer de negativo, que eu jurava que eu não ia fazer, eu acabei por cometendo, numa determinada fase da minha vida, os mesmos erros que ele cometia. Então, de não ter limites assim com a bebida, de agir com alguma certa irresponsabilidade também, isso me trouxe vários prejuízos. Só que ainda bem que, ainda em tempo, eu despertei de tudo isso e tive a possibilidade de me curar. Então foi um processo onde eu olhei para dentro de mim mesmo e acabei por entendendo e assumindo que eu tinha esse problema. E entendendo que isso era um problema para mim de fato. E o que eu poderia fazer para me curar dessa dor, para me curar dessa fuga que eu tinha de curar os meus problemas na bebida. Então eu olhei até para o exemplo do meu pai e procurei não patinar e não derrapar nos mesmos erros que ele derrapou. Só que isso parece que é para quem acredita em espiritualidade, no meu caso eu acredito muito, acredito em Deus, mas também acredito que a gente traz um karma das gerações anteriores, que traz isso para a nossa vida, para o presente aqui. E eu entendo que é um processo de cura que pode ser que não tenha sido curado na geração anterior e que precisa ser curado na geração atual. Então, durante todo esse processo, eu olhei para dentro de mim para entender onde estava a minha fraqueza, onde estava a minha deficiência nesse ponto, para que eu pudesse ter uma vida mais saudável, para que eu pudesse agir com mais responsabilidade e soubesse lidar com essas dores que eu carregava comigo. Então, a partir de um determinado ponto da minha vida, eu decidi que eu precisava dar uma guinada, dar uma mudada mesmo da água para o vinho. Isso veio muito de encontro ao meu casamento também, então sou muito grato pela minha esposa ter aparecido na minha vida, que ela me deu muito suporte e me ajudou a fazer essa jornada interior e entender que eu precisava melhorar, que eu precisava
me curar de fato. E hoje eu posso dizer que eu sou um homem curado, sim. Muito pela fé que eu tenho em Deus, mas muito também por essa jornada de autoconhecimento que eu fiz e de entender que se eu não mudasse, eu ia terminar com o mesmo fim que meu pai terminou. E aí o que acontece? Eu tenho um filho mais velho, de 24 anos, que é de um primeiro relacionamento, e ele tá nessa fase, né, do embalo, das baladas, de ir pela cabeça dos amigos, às vezes, e eu vejo ele também em algumas bebedeirazinhas, sabe? Então eu pego muito no pé dele, falo pra ele que ele não pode cometer esse mesmo erro que eu cometi e que meu pai cometeu. E ele, de certa forma, dá as costas pra mim, assim, nos conselhos que eu dou, porque ele se acha responsável, ele acha que ele é o dono da própria vida. E esse é o erro que nós temos na nossa juventude. Quando a gente coloca um filho no mundo, chega um determinado momento em que ele dá as costas para o pai e dá a frente para o mundo, né? E, e isso é muito prejudicial, assim, porque ele vai ter que levar os tombos que eu levei, levar os tombos que meu pai levou, para ele aprender e sentir na pele. Então, por mais que eu aconselhe, por mais que eu pegue no pé, eu não estou o tempo todo com ele, principalmente porque a gente não mora junto, né? Então, fica mais difícil ainda. Mas eu vejo ele cometendo erros que eu cometi lá atrás, e eu fico olhando e falando, poxa, ele vai ter que passar por tudo isso de novo. Então, parece que é um karma de geração para geração. Só que eu acho que a gente, como que a gente pode se libertar disso? Como que a gente pode quebrar essa corrente negativa, essa corrente dessa lealdade invisível, né? Nós podemos dar um ponto final nisso e decidir que essa corrente termina com a gente, termina aqui. Eu tentei fazer isso e, no meu caso, se estendeu um pouco para o meu filho. Então eu recomendo e dou muita orientação para ele para que ele ponha ponto final nisso, para que termine nele, né, de fato, para que ele não sofra o quanto eu sofri e o quanto meu pai sofreu com isso também. A própria Bíblia diz em Êxodo 20 que Deus visita a iniquidade dos pais através dos filhos até a quarta geração. Isso pode ser assustador, mas é a verdade. O que seus pais viveram pode te afetar de certa forma. Mas só que logo no versículo seguinte, a Bíblia fala também que Deus vai ter misericórdia até a milésima geração para aqueles que o amam. Então, ao mesmo tempo que Deus visita até a terceira e a quarta geração daqueles que cometeram algum erro, aqueles que o amam, Deus vai alcançar até a milésima geração. Então, olha só a bondade de Deus com a gente, né? Então, o que isso quer dizer, né? Que esse padrão ele pode ser interrompido e que isso pode começar por você. Já em João 9, perguntam para Jesus por que determinado homem ficou cego, se era porque os pais deles tinham pecado. E Jesus diz que não, que ele ficou cego para que se manifestassem as obras de Deus. Então, às vezes, o que está acontecendo não é nem culpa sua, mas a cura disso, isso sim é sua responsabilidade. Então, a partir do momento que você decide mudar, as obras de Deus começam a se manifestar na sua vida. E aí, através da sua vida, dos seus filhos, dos seus netos, o ciclo de dor vira um ciclo de redenção. Então aí a pergunta que fica é: você vai repetir tudo aquilo que te destruiu? Ou você vai ser o primeiro da sua família a quebrar a corrente e curar aquilo que ninguém teve coragem de curar? E todo esse karma e essa corrente não é apenas uma coincidência, né? Nós, como nós somos crianças, nós não diferenciamos o que é certo do que é errado. A gente apenas absorve aquilo que a gente está vendo. Então, se a criança vive num lar de brigas, de vício, de tristeza, por mais que ela não entenda o que está acontecendo ali, mas ela vai absorvendo esses eventos e por mais que seja negativo e é que ela jure para si mesmo que quando ela crescer ela não vai repetir essas atitudes, pelo fato dela ter convivido com aquilo de forma inconsciente, quando ela cresce, ela acaba entrando nesse ciclo também. Então, ela acaba tendo um comportamento explosivo em determinadas situações, que ela não sabe por quê. Ela acaba descontando os problemas dela no álcool, mesmo sem saber por quê, da onde que isso veio, e mesmo que ela tenha prometido para ela mesma que não iria fazer isso na vida adulta. Eu lembro que quando eu era criança eu falava, nossa, eu nunca vou beber, nunca vou colocar uma gota de álcool na minha boca, porque eu via o que meu pai fazia quando ele estava bêbado. Mas aí o tempo passa, a gente vai lidando com os problemas da vida adulta, com as facilidades também que a vida coloca na nossa frente. Então, nos dias atuais mesmo, né, nos nossos tempos, é muito fácil você ter acesso a coisas ruins para sua vida. E aí vira um desafogo, né? Vira uma muleta. Então, de forma inconsciente, esse é o caminho mais fácil que a pessoa que teve convivência com esse tipo de problema na infância
ela acaba procurando para descontar os problemas que ela tem na vida dela adulta. Mas você pode se curar. Você pode colocar um ponto final nisso, nesse karma e nesse padrão que vem se repetindo na sua vida. Seja com a bebida, seja com problemas com brigas em casa também. Você não precisa repetir os padrões que os seus pais repetiram, que os seus pais cometeram na sua vida. Você pode ser o elo que vai ser quebrado nessa corrente que está te prejudicando tanto. Então a reflexão que eu queria trazer para hoje era mais nesse sentido mesmo, assim, de que a gente não precisa repetir esses padrões que vêm afetando a nossa vida de forma tão prejudicial. A gente pode ser o diferencial. Quantos casos a gente vê de, por exemplo, pessoas que nunca tiveram alguém que se formou na família? E porque sempre disseram para ela que ela não seria capaz, sempre disseram para eles que eles não precisavam estudar, que bastava trabalhar. E aí quantas pessoas a gente vê que foi o primeiro a se formar? No meu caso, na minha família, aconteceu comigo. Eu fui a primeira pessoa da minha família a concluir uma faculdade. E isso foi por mérito meu, foi porque eu corri atrás, eu paguei a minha faculdade do próprio bolso, quando eu já estava trabalhando. Então, eu entendo que era uma outra realidade. Às vezes as pessoas tinham que trabalhar para ajudar em casa e não sobrava nada. Então, eu tive essa possibilidade de fazer isso e acabei quebrando essa corrente, esse padrão que vinha se repetindo de anos em anos. E sou muito feliz por isso. E aí nessa questão da bebida alcoólica, do álcool, né, é um problema tão sério que a gente precisa falar, a gente precisa discutir. A juventude nos dias atuais, ela consome álcool de forma assim exacerbada, desenfreada e ninguém coloca limites. É glamourizado, como se fosse bonito, como se fosse uma coisa sociável, né? Não estou falando aqui que você não deva beber nada, tá? Eu gosto de tomar minha cervejinha também, em casa, aqui, tomo um vinho com a minha esposa, mas hoje eu estou curado. Hoje eu entendo quais são os meus limites e faço isso de forma controlada, mas eu estou sempre vigilante. Estou sempre vigilante com isso para que isso não volte a ser um problema na minha vida. Então, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso com os nossos filhos, com os nossos netos, para que eles não caiam nesse problema tão crítico que o álcool traz para as nossas vidas. Meu pai, ele não tinha ninguém para balizar ele, não tinha ninguém para orientar, para nortear ele. Ele foi um cara que se deu por ele mesmo, se criou por ele mesmo. E todos os problemas dele ele descontava na bebida e todo mundo, na fase boa, quando ele tinha dinheiro, achava bonito, né? Ele pagava, ele estava sempre nas melhores festas. Aí quando ele perdeu tudo e ficou sozinho, todos aqueles amigos sumiram. E aí vem a depressão, vem a solidão, o vazio e o calvário do álcool ele teve que enfrentar. E terminou uma vida triste, terminou uma vida longe de mim, longe da família, ninguém sabia onde ele estava. Então esse não é o fim que eu quero, nem para mim, nem para as minhas gerações futuras, para o meu filho, para os meus netos. Então, por mais que meu filho esteja nessa fase de curtir a vida e aproveitar assim ao máximo, eu quero colocar um ponto final nessa geração. Então eu não quero deixar esse problema se estender, porque por mais que tenha o lado espiritual, que tenha esse karma de geração em geração, cada um de nós podemos fazer a nossa parte, quebrar essa corrente. Então eu não sei em que momento você está na sua vida, se você também passa por isso e sente que você carrega algum problema que veio de geração anterior, sabe que você pode ser o elo que vai ser quebrado nessa corrente. Faça a sua parte, olhe para dentro. Primeiro aceite que você tem um problema. Depois, olhe para dentro de você e entenda o que você precisa mudar para acabar com esse ciclo vicioso. E aí, com certeza, você vai conseguir tomar as atitudes certas para encerrar essa corrente negativa que atrapalha tanto a sua vida, tá bom? Eu sou Renato Cruz, esse é o canal Papo Certeiro. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveite e já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, comente, compartilhe com outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Eu vou ficando por aqui e espero você no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá.